Sejam todos bem-vindos à aula 31 aqui no canal do Dr. Fórmula, Donizete Campos. E hoje nós vamos falar de clareza mental e também organização interna. Nós programamos para fazer 35 aulas, mas aí eu decidi fazer a 36, mas a 36 vai ser um spoiler das 8 formas para você alcançar o sucesso. Quando tudo parece importante, a mente, então, ela perde a direção. E a duração dessa aula eu pretendo fazer em 30 minutos, mas talvez possa demorar um pouco mais. Bom, então deixa eu começar a aula de hoje descrevendo uma cena que provavelmente você já, você já viveu. Você acorda e pega o celular. Já começa ali fazendo scroll. Antes mesmo de sair da cama, já encontra mensagens, notícias, compromissos, cobranças e assuntos que outras pessoas decidiram colocar dentro da sua mente. Eu tenho certeza que isso acontece com você, ou já aconteceu em algum momento. Também acontece comigo, obviamente. Você então começa o dia pensando em uma coisa. Enquanto faz essa coisa, já lembra de outra. Abre uma mensagem, mas não termina de responder e já vai olhar a notificação que chegou. Ou vai olhar alguma coisa ali no Instagram, enfim, alguma coisa nesse sentido. E vai procurar então uma informação e encontra outra. Você vai lá, eu quero uma informação, de repente você já encontra outra e já muda. Começa uma tarefa e interrompe para atender alguém. E quando retorna, precisa descobrir novamente onde havia parado. Olha que mundo que nós estamos vivendo, um mundo cheio de estímulos. E nós não temos uma capacidade assim mental para poder acompanhar tudo isso. E o dia, então, ele continua nesse movimento. Aí você resolve pequenas urgências, responde a várias pessoas, olha o celular dezenas de vezes e participa de conversas diferentes. Já aconteceu com você ou está acontecendo com você? Como que você tem lidado com isso? Né? Escreve para mim aqui, porque no final do dia você vai ficar totalmente cansado. Mas quando você pergunta a si mesmo o que realmente avançou, não consegue encontrar uma resposta clara. Então você esteve em movimento o dia inteiro, mas não necessariamente caminhou na direção daquilo que era importante. É por isso que dentro de tudo que eu faço, eu tenho o importante e o urgente. Tudo isso que eu vou fazer hoje, o que é importante e o que é urgente? O urgente fica sempre para depois. Então esse é o nosso ponto de partida. Movimento não é sinônimo de direção. Você pode estar se movimentando, e aí? Se movimentar, acordar cedo, trabalhar e tudo mais, isso é o básico, né? Isso é o que o ser humano precisa fazer. Mas aí, tem direção de tudo isso? Então você pode estar em movimento e continuar no mesmo lugar. Exatamente isso. E na aula 30 nós conversamos sobre autocontrole e também o domínio dos impulsos. Tem que sempre dar um espaço entre o estímulo e a resposta, ter uma escolha, dar um espaço para poder ter discernimento do que você vai fazer. Então aprendemos que uma vontade não significa precisar obedecer a ela toda hora. Não é isso. Mas existe um passo seguinte. Para escolher uma direção, eu preciso conseguir enxergá-la. Se a mente está cheia de ruído, assuntos inacabados, preocupações, estímulos disputando espaço, até uma pessoa disciplinada pode perder a capacidade de reconhecer o que merece atenção. E presta atenção se isso não acontece com você. Por isso, gente, olha, por isso o autocontrole e clareza mental caminham juntos, português mal dizido aqui. O autocontrole, então, ele ajuda a não obedecer automaticamente a cada estímulo. E a clareza, ela ajuda a decidir qual estímulo merece uma resposta. Sem autocontrole, qualquer coisa nos interrompe. E sem clareza, até mesmo sem clareza, pega essa fórmula aqui, que isso aqui é legal. Sem clareza, até podemos permanecer concentrados, mas talvez estejamos ali concentrados na coisa errada. Quando você percebe, já foi. Então a pergunta da aula 31 não será apenas como posso fazer mais? A pergunta será o que realmente merece
o melhor da minha energia neste momento? E essa pergunta a gente tem que fazer para todos. Aliás, a todo momento a gente tem que fazer essa pergunta para nós. É ver o labirinto, eu costumo falar, de cima, não ver no mesmo nível dele. E essa pergunta, então, ela parece simples, mas exige maturidade. Porque escolher uma prioridade também significa aceitar que outras coisas precisarão esperar. E às vezes essa decisão, ela é muito, às vezes não pode sempre, é muito difícil. Agora pega essa fórmula aqui. Clareza não é saber tudo, é saber o que importa agora. O que importa agora? E às vezes no automático a gente tudo importa agora, tudo a gente acha que é para agora. E não é assim que funciona. O para agora é o importante, porque o cérebro humano ele possui uma capacidade limitada de manter informações disponíveis ao mesmo tempo. A sua memória de trabalho, a sua mesa mental, ela não tem condições de segurar tanta coisa. Então, essa capacidade chamada de memória de trabalho, ela não precisa guardar nome técnico. Pense na memória de trabalho como se fosse uma pequena mesa mental, como eu falei agora. É sobre essa mesa que colocamos aquilo que estamos usando agora. É como uma mesa de escritório. Você tem vários trabalhos, mas o que é importante daqueles vários trabalhos? O que eu tenho que fazer agora? O que tem que esperar? Pode esperar um pouco. Então, um número, uma decisão, uma orientação, ou uma parte de uma conversa, ou próximo ao passo de uma tarefa, isso hum, não importa. O problema, ele começa quando tentamos colocar coisas demais sobre essa mesa, chamada mesa mental. Então, uma preocupação familiar, ou uma conta, ou uma mensagem, tudo isso fica ali na mesa mental. E ainda, uma mensagem não ainda respondida, né? Ou uma reunião, uma tarefa atrasada, uma ideia nova, ou um problema da empresa, talvez uma decisão que estamos ali adiando, tá procrastinando, você tem que resolver, você fica procrastinando, procrastinando, procrastinando. Tudo isso então começa a disputar o mesmo espaço. Quando a mesa mental fica sobrecarregada, aumentam os esquecimentos, a irritabilidade, os erros e a dificuldade de tomar decisões. Isso é bem profundo, isso é bem complicado. É tanta coisa que você fica irritado, você não consegue tomar decisões. Então a pessoa, ela lê a mesma mensagem 2 ou 3 vezes. Entra em um cômodo e esquece o que foi buscar. Abre o celular para fazer uma coisa e minutos depois está fazendo outra. Já aconteceu com você? Tenho certeza que já aconteceu com você. Se não aconteceu, em algum momento vai acontecer. Então não é necessariamente falta de inteligência. Muitas vezes é excesso de ocupação mental. Uma mesa cheia não permite trabalhar bem, tá? Uma mesa cheia, uma mesa mental cheia, não permite você trabalhar bem. Então, antes de colocar uma nova tarefa sobre ela, talvez seja preciso retirar, concluir, registrar ou descartar alguma coisa. Lembra que registrar é a memória que faz isso. Que ali, dentro do cérebro, dentro da casa cérebro, existe memória, foco, ansiedade, existe atenção. Então, uma mente cheia não é necessariamente uma mente clara. Existe uma psicóloga chamada Bluma Zeigarnik. Bluma Zeigarnik. Ela é pesquisadora, ela estudou o funcionamento da memória. E ela observou que tarefas interrompidas ou ainda não concluídas tendem a permanecer mais presentes na mente do que tarefas finalizadas. Porque quando você finaliza uma tarefa, você tira aquela tarefa da frente, você tira da mesa mental, coloca do lado aí, entra outras, ou você vai resolvendo a que já está lá. Então essa observação ficou conhecida como efeito Zeigarnik. Efeito Zeigarnik. Zeigarnik. Em uma linguagem muito simples que eu quero deixar aqui para você, é assim: aquilo que não foi encerrado continua pedindo espaço. Por isso, às vezes, você deita para dormir e a mente começa a recordar tudo o que ficou pendente. Aí a conversa que não tem, o que ficou pendente são conversas que não terminaram, a ligação
que precisa ser feita, o documento que ainda não foi enviado e a decisão que continua sendo adiada. Agora me escreve aqui se isso já aconteceu com você ou está acontecendo com você. Porque o cérebro, ele tenta manter essas informações ativas porque entende que ainda existe algo a ser resolvido. Essa é a grande verdade. Só que existe uma diferença entre lembrar uma pendência e permanecer prisioneiro dela. Uma coisa é você lembrar, outra coisa é você ficar ali todo o tempo remoendo aquela pendência. Tem pessoas que moram dentro da cabeça, o tempo todo fica ali remoendo. Muitas tarefas, gente, ela não precisa ser resolvidas imediatamente. Por isso que tem o importante e urgente. Mas elas precisam ter um lugar definido. Quando você registra uma pendência, determina o próximo passo a. Aliás, quando você registra uma pendência, você determina o próximo passo e estabelece quando voltará a ela, aquela pendência. Diminui, então, a necessidade de mantê-lo o tempo inteiro dentro da cabeça. A mente, ela não foi criada para funcionar como um depósito de obrigações. Ela não foi criada para isso. Ela precisa de espaço para pensar, para criar, discernir e decidir. Aliás, isso está dentro lá do método FDC, está dentro do Arquiton. Agora, o que não é encerrado continua pedindo atenção. O que você não concluiu continua na tua cabeça, continua pedindo atenção. Agora eu quero trazer uma narrativa bíblica que conversa, você sabe que dentro do Arquiton eu sempre falo de narrativa bíblica, né? Então eu quero trazer essa narrativa que conversa diretamente com esse assunto. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, presta atenção nessa narrativa. Jesus, ele entra em um povoado e é recebido na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Marta, então, começa a cuidar dos preparativos da casa. Ela está servindo, organizando e também tentando receber Jesus da melhor maneira possível. Melhor. Mas a Maria, por sua vez, ela senta-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. E em determinado momento, Marta se incomoda. Ela percebe que está trabalhando enquanto Maria permanece sentada. Então, se aproxima de Jesus e pergunta se ele não se importa com o fato de sua irmã tê-la deixado sozinha com todo o serviço. Marta não estava ali fazendo algo errado. O problema não era servir. O texto ele mostra que ela estava distraída e inquieta com muitas coisas que tinha ali para fazer. Jesus, então, ele não condena o trabalho de Marta. Ele chama a atenção para o estado interior com que ela estava trabalhando. Marta, 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 ele diz isso. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Observe a expressão. Muitas coisas não era apenas a quantidade de tarefas. Era a quantidade de tarefas ocupando a mente ao mesmo tempo. Marta estava na presença de Jesus, mas não conseguia viver aquele momento, porque a sua atenção estava presa ao que ainda precisava ser feito. Está entendendo tudo que eu estou colocando aqui a respeito de Marta e Maria e Jesus? Então, ela estava fisicamente em um lugar e mentalmente em vários outros lugares. E eu sempre gosto aqui no Arquiton, que é o arquiteto do seu próprio destino, você é responsável pela sua vida, pega essa fórmula. Agora, pega essa fórmula aqui. Marta estava presente com o corpo, mas ausente com a atenção. Por isso que muitas vezes você lê e não entende, porque você não está prestando atenção no que você está lendo. Então, quantas vezes fazemos a mesma coisa? Sentamos à mesa com a família, mas continuamos presos
ao trabalho. Entramos em uma reunião pensando na reunião seguinte. Começamos uma oração, mas a mente continua respondendo mensagens que nem foram abertas. Ouvimos alguém falar, mas enquanto a pessoa fala, já estamos preparando a resposta. Ou seja, não tem uma escuta ativa. Quantas vezes alguém vem falar com você, você não prestou atenção no que está falando, mas está prestando atenção no que você vai responder para aquela pessoa. Você está estruturando a sua resposta. Vamos descansar, mas levamos conosco a culpa por tudo o que ainda não terminamos. O corpo para, mas a mente não para. Essa é a grande verdade. O seu corpo está assim, mas também está assim. Então essa divisão constante gera cansaço porque o cérebro ele precisa mudar repetidamente de contexto. Cada vez que interrompemos uma atividade para olhar uma mensagem, verificar uma notificação ou resolver outro assunto, uma parte da atenção permanece ligada à tarefa anterior. Ou seja, você não faz nenhuma coisa e nem outra. Isso é chamado de resíduo de atenção. Esse é o nome, resíduo de atenção. É como sair de um ambiente carregando um pouco dele na roupa, gente. Essa é a grande verdade. Olha, se você não me segue ainda, me segue aí nas redes sociais. Eu sou o Dr. Forma, tá bom? Então você inicia a próxima atividade, mas uma parte da mente ainda está tentando concluir a anterior. Olha, se você está gostando dessa aula, já manda para uma amiga que talvez precise ouvir isso hoje, tá? Porque, por isso, fazer muitas coisas ao mesmo tempo pode dar uma sensação de velocidade. Até mandar agora a mensagem para sua amiga. Mas normalmente reduz a profundidade também aumenta os erros. Então a pessoa ela está em vários lugares, mas não está inteira em nenhum deles. Tá pegando a fórmula? Você já me segue? As pessoas que você ama já me seguem? Então pede para ela me seguir. Olha, pega essa fórmula. Atenção dividida produz presença incompleta. Atenção dividida produz presença incompleta. O professor de ciência da computação de Cal Newport, formado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e também professor da Universidade Georgetown, ele escreveu um livro chamado Trabalho Focado. Aliás, se você ainda não leu esse livro, está aqui uma dica para você ler esse livro. Então, nesse livro, ele defende a importância de trabalhar com concentração sem alternar o tempo inteiro entre distrações e tarefas diferentes. A ideia não é produzir sem parar, é oferecer presença completa àquilo que estamos fazendo. Isso quando for trabalhar, trabalhe de verdade. Quando for conversar, converse de verdade. Converse quando você for descansar, permita-se descansar. Quando estiver com alguém, procure realmente estar com aquela pessoa. Tudo isso parece óbvio e, na verdade, é óbvio, mas precisa ser dito. Tudo isso parece básico, mas se tornou um raro hoje. Se tornou raro porque hoje muitas pessoas têm medo de ficar alguns minutos sem estímulo. Muitas pessoas têm medo de ficar alguns minutos sem estímulo. Se existe uma pequena espera, pega um celular. Se uma tarefa fica difícil, já abre outra tarefa. Se aparece um desconforto, procuro uma distração. Com isso, o cérebro ele vai perdendo ali a tolerância à continuidade. E a clareza mental, ela precisa de períodos nos quais um pensamento consegue chegar ao fim. Você precisa começar e terminar. Às vezes você começa, já pensa em outro, já muda de assunto. Então, se toda a ideia for interrompida antes de amadurecer, viveremos cercados de começos e com poucos finais. E durante a aula, essa aula 31, as outras aulas, eu sempre gosto de falar: pega essa fórmula, pega essa ideia.
Pega essa fórmula aqui. Uma mente interrompida acumula começos e perde finais. Porque Jesus, ele responde a Marta, dizendo, olha que Jesus fala. Jesus responde a Marta dizendo que uma coisa era necessária e que Maria havia escolhido a melhor parte. Pegou a fórmula? Isso não significa que a casa não precisava ser cuidada. Também não significa que Maria era espiritual e Marta não era. A lição aqui está na capacidade de reconhecer o que aquele momento pedia. O que era importante, o que era urgente. Haveria tempo para organizar a casa, mas aquela conversa não se repetiria na mesma forma. Maria compreendeu a prioridade daquele instante. Olha como isso é forte. Fiquei aqui arrepiado de falar isso para você. Isso é muito forte. A Marta, ela estava tentando cuidar de tudo e por isso corria o risco de perder justamente aquilo que havia motivado todo o trabalho. Marta e Maria e Jesus. Pega essas fórmulas, tá? Que eu estou colocando aqui. Receber Jesus, isso acontece muito na vida, né? A pessoa, ela trabalha para oferecer uma vida melhor à família, mas o trabalho ocupa tanto espaço que ela deixa de conviver com a família. Essa é a grande verdade, porque isso já aconteceu comigo. Isso acontece comigo. Eu estou trabalhando nisso. Busca a saúde, mas transforma o cuidado com o corpo em uma cobrança que retira sua paz. Constrói uma empresa para ter liberdade, mas se torna prisioneira da própria empresa. Constrói uma empresa para ter liberdade, mas se torna prisioneira da própria empresa. Organiza um encontro tão preocupada com os detalhes que não consegue aproveitar a presença das pessoas. Eu lembro quando a minha filha fez 15 anos, minha esposa ficou tão preocupada com tudo da festa e talvez ela não tenha aproveitado tanto da festa. Em algum ponto, o meio ocupou o lugar da finalidade. Clareza é lembrar por que começamos. É olhar para tudo aquilo que estamos fazendo e perguntar: isso ainda serve ao propósito ou se transformou apenas em mais uma obrigação? E nesse momento eu sou obrigado a te deixar mais um pega essa fórmula. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui, porque quando esquecemos o porquê, até o que é bom pode perder o sentido. Quando esquecemos do nosso porquê, até o que é bom pode perder o sentido. Existe uma outra fonte de confusão mental. O excesso de escolhas. Essa é outra fonte. O psicólogo Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas e também autor do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele estudou durante décadas como tomamos decisões. Ele mostrou que parte do nosso pensamento funciona de maneira rápida e automática. Enquanto, na verdade, outra parte exige mais atenção, análise e energia. Decisões mais complexas cansam, porque o nosso cérebro, lembra, ele não armazena energia. Acabou a energia, acabou. Você tem que repor através de alimentos. Quando passamos o dia escolhendo, avaliando, comparando e mudando de direção, a qualidade das decisões pode diminuir. É o que muitas pessoas sentem no fim do dia. Elas não estão apenas fisicamente cansadas, estão cansadas de decidir. Decisão cansa e cansa demais, e isso é biológico, tá? O que responder? O que comprar? O que priorizar? Qual mensagem abrir? Qual problema resolver primeiro? Por isso, pessoas organizadas não dependem de decidir tudo novamente todos os dias. Elas criam critérios e definem horários.
É por isso que o método DFDC, tanto ele na saúde como ele no HH, ele foi criado para isso, tá? Para ter previsibilidade. Então, define horários, estabelece prioridades, organiza pessoas organizadas, tá? Organiza ambientes e retiram escolhas desnecessárias. Quando você decide antecipadamente, o horário em que fará determinada tarefa reduz a negociação mental no momento da execução. É isso, é sobre isso. Mas isso é treino, tá, gente? Isso é treino. O que eu estou falando aqui, você não vai mudar do dia para a noite. Isso é treino. Por isso que o método é importante. Então, quando estabelece o que merece entrar na sua agenda, então começa ali também a proteger o que precisa ficar de fora. Ficar de fora dela, né, daquela situação. Clareza não aumenta quando adicionamos mais coisas. Muitas vezes, ela aparece quando temos coragem de eliminar. Nesse momento, eu quero deixar mais uma fórmula para você, mais um insight. Clareza não é acrescentar sempre. Muitas vezes é retirar. Pegou a fórmula? Não é ficar acrescentando, é retirar. Isso às vezes. E aqui eu quero falar de uma coisa que aprendi durante a minha própria construção. Né? O Arquiton, o arquiteto do próprio destino, nasceu da minha própria construção. Então, durante muitos anos, eu precisei conciliar estudo, trabalho e família, empresas, projetos e responsabilidades diferentes. E continuo fazendo isso até hoje. Se eu tentasse resolver tudo ao mesmo tempo, provavelmente não conseguiria construir nada com profundidade. Em determinados momentos, precisei perguntar o que está, presta atenção nessa forma, o que está fazendo, na verdade, o que esta fase da minha vida está pedindo de mim? O que eu estou fazendo? O que está pedindo de mim? Essa pergunta é diferente de perguntar. O que eu tenho vontade de fazer também é diferente do que de perguntar. O que todo mundo espera que eu faça é uma forma de você perguntar para você. O que todo mundo espera que eu faça? Então, existem fases em que precisamos plantar. Existem fases de organizar. Existem fases de expandir. E existem momentos em que é necessário recuar, observar e corrigir a direção. Quem tenta viver todas as fases ao mesmo tempo fica frustrado. Pegou a fórmula? Quem quer plantar e colher no mesmo dia, quem quer começar um projeto novo sem concluir o anterior, quer crescer, quer descansar, mudar, permanecer e receber resultados imediatos. Isso é complicado. Clareza é respeitar a fase sem perder de vista o destino, a direção. E isso exige o quê? Renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Se você escolhe emagrecer, você tem que renunciar ao carboidrato simples. Toda escolha verdadeira fecha algumas portas, pelo menos naquele momento. Se eu digo sim para uma prioridade, preciso dizer agora não para outras possibilidades. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para você chutar a bola com os dois pés ao mesmo tempo. Um tem que ficar, tem que escolher um, esquerda ou direita. Pega essa fórmula aqui. Toda prioridade verdadeira exige alguma renúncia. Toda decisão tem renúncia. Mas como transformar isso em prática? Essa é uma pergunta que fica. Quero propor um exercício simples de organização interna. Um exercício simples. Pega aqui essa forma. No início do dia, antes de abrir espaço para as urgências dos outros, faça 3 perguntas. 3 perguntas. Anota a primeira. O que realmente precisa avançar hoje?
Não é tudo o que poderia ser feito. É aquilo que não deve terminar. Que não deve terminar o dia exatamente como começou. Segunda pergunta: o que está ocupando minha mente sem necessidade? Pode ser uma preocupação sem ação possível, um assunto que pertence a outra pessoa ou uma tarefa que precisa apenas ser registrada para outro momento. Essa foi a segunda pergunta. E agora vem a terceira pergunta. A terceira pergunta é: qual é o próximo passo concreto? Não escreva apenas organizar o projeto. Essa frase, ela é grande demais. Escreva qual será a primeira ação. Telefonar, abrir o documento, separar as informações, marcar a reunião ou enviar a proposta. O que é importante de tudo isso e o que é urgente? O cérebro, gente, ele lida melhor com ações claras do que com obrigações vagas. É como assim, ó, quer ver? Deixa eu te falar aqui. Preciso cuidar da minha saúde, gera peso. Hoje às 17 horas vou caminhar durante 30 minutos, gera direção. Preciso organizar a empresa, é amplo. Hoje eu vou revisar o fluxo desse setor. Oferece um ponto de partida para tudo isso. Então a clareza cresce quando a intenção recebe forma. E nesse momento eu quero que você pegue mais uma fórmula, mais um insight, mais uma dica aqui do Dr. Fórmula. 3 perguntas para começar o dia. O que precisa avançar? O que precisa sair da minha mente? Qual é o próximo passo? Pegou a fórmula? E é aqui que entra então o DFDC, de uma maneira diferente da aula anterior. DFDC quer dizer discernir, decidir e agir, tá bom? Então na aula 30 usamos o DFDC para criar uma pausa diante dos impulsos. Hoje vamos usá-lo para organizar prioridades. Discernir é separar 3 coisas. Hoje eu vou separar 3 coisas do que eu vou fazer. O que é urgente e o que é importante. E o que apenas faz barulho. Nem tudo o que chega com pressa merece prioridade. Às vezes uma notificação faz barulho, mas uma conversa importante permanece em silêncio. Uma cobrança chama atenção imediatamente, enquanto um projeto estratégico não cobra nada naquele momento. Uma cobrança chama atenção imediatamente, mas um projeto estratégico não cobra nada. Se não houver discernimento, o barulho sempre vencerá. Se não houver discernimento, o barulho sempre vencerá. Depois vem a decisão, né? Depois vem a decisão. Diante de tudo o que eu poderia fazer, o que escolho honrar agora? Essa é a pergunta que você faz para você. Então vem a ação. É aqui que o HH entra, que é a hora de honra. O HH ele transforma clareza em execução. Antes de iniciar os 55 minutos dentro do HH, defina apenas uma entrega principal. Não comece a AHH, a hora de honra, escrevendo uma lista de 10 tarefas. Escreva o que precisa estar diferente ao final daquele período. Então, se você começou ali seu HH, que é 1 hora com 5 minutos de ajuste, em 55 minutos, tudo que você vai fazer, o que eu vou tirar que vale a pena realmente? Então, registre as distrações que surgem, mas não abandone imediatamente a tarefa para resolvê-las. Nos 5 minutos de ajuste, revise o que avançou, organize o próximo passo e encerre mentalmente aquele ciclo. A HH ele não serve apenas para fazer mais, ela serve para ensinar a mente a começar, a permanecer e concluir. É isso.
Dentro do HH, dentro daquilo, pelo menos aqui que eu faço na empresa, cada seller, elas têm lá os indicadores dentro de uma hora. Tá? Agora pega mais essa fórmula aqui. O DFDC, que é Determinação, Foco, Disciplina e Crescimento, ele é para organizar a mente, discernir o que importa e decidir o que é honrar, o que honrar, e agir para concluir. Então o HH é uma entrega principal por vez. Cada HH você tem os indicadores que você tem que fazer em 55 minutos. Agora então podemos voltar à casa de Marta novamente e Maria, porque Marta, ela precisava abandonar sua responsabilidade. Ela precisava reorganizar sua presença. O serviço, ele continuaria existindo. A casa ainda precisaria ser cuidada, mas havia um momento que não deveria ser perdido e eu, de novo, estou arrepiado de falar isso para você. Porque é verdade, é da alma, está no meu coração, estou te passando isso. Jesus, ele não disse que muitas coisas é, nunca, nunca seriam necessárias. Ele mostrou que naquele instante uma coisa precisava ocupar o primeiro lugar. O importante. A casa era urgente, não era importante. Jesus era importante. Então, clareza mental não significa viver com problemas, compromissos ou responsabilidades. Significa não permitir que todas as coisas ocupem o primeiro lugar ao mesmo tempo. Entenda isso. Separa. A vara. Uma ponta você tem o importante, na outra ponta você tem o urgente. Quando tudo se torna prioridade, nada recebe melhor de nós. Nada recebe melhor de nós. Tá pegando a fórmula? Porque uma mente organizada sabe que existe coisas para fazer agora, coisas para agendar, coisas para delegar e coisas que simplesmente precisam ser abandonadas. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Ela não tenta carregar o mundo inteiro dentro da cabeça. Registra o que precisa ser lembrado, fecha o que pode ser concluído, escolhe o que merece presença. O que merece presença agora? Eu, por exemplo, agora, a minha presença está aqui falando isso para você. E outra coisa, e aceita que nem tudo será resolvido hoje. Talvez você esteja vivendo como Marta nesse momento, ou naquele momento. Porque naquele momento, na verdade, cuidando de tantas coisas que já não consegue desfrutar da razão pela qual começou a cuidar delas. Então, antes de terminar esta aula, eu quero deixar uma pergunta para você. Qual é qual é a única coisa que precisa receber sua presença inteira nesse momento da sua vida? Me responde aqui. Não são 10 coisas, é uma coisa. Uma. Porque clareza não é enxergar todas as estradas ao mesmo tempo. É conhecer qual estrada deve receber o próximo passo. Qual estrada está precisando receber o próximo passo aí na sua vida? Qual? Qual estrada você quer pegar? E você vai. Pega essa fórmula aqui. Quando tudo parece prioridade, nada recebe o melhor de nós. Clareza é saber o que honrar agora. Clareza é saber o que honrar agora. Agora estamos chegando no finalzinho da aula, eu quero fazer a chamada para a aula 32. Nós vamos falar de ansiedade, medo e também antecipação. Quando a mente, então, começa a sofrer por aquilo que ainda nem aconteceu hoje. Nós organizamos a mente para reconhecer o que realmente importa. Mas existe uma força capaz de ocupar essa mente, mesmo quando o presente está organizado. A antecipação, olha a antecipação,
que acontece? A pessoa, ela não está vivendo um problema real naquele momento. E mesmo assim o corpo reage como se o pior já estivesse acontecendo. Então, na aula 32, nós vamos entender por que o cérebro tenta prever ameaças. Por que o cérebro tenta prever ameaças? Como uma possibilidade se transforma em sofrimento antecipado? E qual é a diferença entre prudência e preocupação excessiva? Porque existe uma diferença. Você tem que. Existe uma diferença entre você ser prudente e estar preocupado. Porque, porque evitar tudo o que causa medo pode fortalecer o próprio medo. E como recuperar, então, essa presença quando a mente insiste em viver no futuro? Porque nem todo pensamento é uma previsão. E nem toda possibilidade merece ser tratada como destino. Mas isso é um assunto para a próxima segunda-feira, às 20h18. Eu estarei aqui. E agora eu peço gentilmente que você salve essa aula, compartilhe com alguém que esteja vivendo com a mente sobrecarregada, né? Com a mesa mental cheio de tarefas ali. E peço também, novamente falando gentilmente, que você se inscreva no canal e também escreva aqui nos comentários qual é a única coisa que precisa da sua presença inteira agora. Gente, deixa eu falar do Arquiton. O Arquiton, ele é um arquétipo onde eu trago o Arquiton, que eu digo que, que você tem que ser o arquiteto do seu próprio destino. Espiritualidade, saúde, trabalho árduo com alta consistência são as dimensões no qual eu estou sentado. Agora, estou debruçado, na verdade. Agora, você é o arquiteto do próprio destino. Você é o arquiteto do seu próprio destino. Todo mundo sabe, ou muitas pessoas já sabem, eu sou o Dr. Fórmula, Donizete Campos. Então, espiritualidade, saúde e trabalho árduo com alta consistência são as três dimensões no qual a minha vida ela sempre foi pautada. Lá atrás, quando eu comecei, de uma forma totalmente intuitiva, né? Porque eu não tinha ainda capacidade de discernir isso, porque eu comecei muito cedo, comecei a trabalhar com 6 anos na roça, lá no Paraná, no norte do Paraná. Continuei trabalhando, me mudei para a cidade, continuei trabalhando como engraxate, como catador de reciclável, vendedor de sorvete, de velas, dia 2 de novembro, dia de finados, no cemitério, vendedor de flor também no cemitério, enfim. Depois fui engraxate, fui trabalhar em lanchonete com 12, 13 anos, e com 15 anos eu vim para São Paulo, e tudo isso foi totalmente intuitivo, só entendendo que para você chegar em algum lugar você precisa fazer todos os dias e fazer com propósito. O trabalho árduo aqui que eu falo é um trabalho com propósito. É diferente de trabalhar duro. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu saio de casa todo dia às 5 horas da manhã e volto às 7 horas da noite, às 19 horas da noite. Mas o seu trabalho é com propósito ou é um trabalho duro apenas para você colocar o alimento na mesa da tua família? Não que seja errado isso, mas quando você trabalha... Isso aí já é um propósito, né? Colocar comida na mesa, mas um propósito maior, né? Eu digo um sonho grande, poder ter liberdade na parte espiritual, ter liberdade na saúde, ter liberdade também na parte financeira. Mais uma vez, eu sou o Dr. Fórmula e essa foi a aula 31 e eu te espero na aula 32. Até mais.